É com enorme honra e alegria que estou aqui hoje para abrir a cerimónia para celebrar os 25 anos do INESC-ID. Um quarto século, em plena juventude. É assim que vimos todos nós o INESC-ID e, sobretudo, um quarto século de dedicação, inovação e impacto no panorama científico e tecnológico, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. Diríamos que o INESC-ID está no lugar certo, no momento certo, e todos os que somos parte do INESC-ID temos a noção de que aquilo que fizermos pode ser revolucionário no futuro e num futuro muito próximo, e que aquilo que não fizermos ninguém vai fazer por nós, também se não formos os primeiros a lá chegar. Gostaria de terminar com um agradecimento sincero a todos os que fizeram parte destes 25 anos, desde os que estiveram no dia 1, e eu confesso que não estava, sobretudo os primeiros diretores, a todas as direções que se seguiram. Permitam-me fazer uma referência clara ao professor Medeiros da Silva, que já não está entre nós e que teve um papel tão importante no início do INESC-ID. Todos os que acreditaram nesta visão, pensando em todos os que estão espalhados por Portugal, pelo mundo, que já são muitos, e até cada um dos que está aqui ou dos que continua a trabalhar, e que todos nós que damos o nosso melhor para honrar esta missão. Hoje celebramos o passado e renovamos um compromisso para o futuro, em que contamos com o mesmo espírito inovador e pensamos que o futuro será tão ou mais brilhante do que celebramos hoje. Parabéns ao INESC-ID pelos seus 25 anos de excelência e que venham muitos mais. Obrigada. É uma evidência para todos vós e para todos nós, e para mim em particular, enquanto Presidente do Técnico, que nestes 25 anos o INESC-ID transformou-se numa unidade de investigação de excelência e de referência no nosso país e fora do nosso país. Isto deixa-me a tranquilidade que daqui a 25 anos estaremos todos aqui a comemorar os 50 anos do INESC de forma ainda mais consolidada e com feitos ainda mais significativos do que estes que tivemos nestes 25 anos que hoje comemoramos. Muito obrigado. Seguimos agora para o painel Conta-me Como Foi, no qual teremos a nossa Science Writer Sara Sá à conversa com a primeira direção do INESC-ID. Convidamos então a subir ao palco Arlindo Oliveira, Helena Sarmento e Luís Borges de Almeida. Obrigada por estarem aqui. A religião diz-nos que a alma é que faz as pessoas. As neurociências dizem que são as memórias. Numa crença ou na outra, nós temos aqui a alma ou as memórias que fizeram o INESC-ID na pessoa dos primeiros diretores da instituição. Luís Borges de Almeida, Helena Sarmento e Arlindo Oliveira, a quem estamos muito gratos pelo pioneirismo e por se terem lançado nessa aventura. Obrigada, em nome do INESC-ID. Vou começar pelo primeiro presidente, professor Borges de Almeida, e quero que nos conte como é que depois de um processo de separação, de que a Inês Lince já falou, do INESC, que depois se dividiu em várias instituições e da qual o professor confidenciou que foi defensor desse processo, depois acabou por se tornar no primeiro presidente. Como é que foi, por um grupo de engenheiros, investigadores e até todos um bocadinho geeks ou nerds, como é que se foi pôr esta gente toda a dirigir uma empresa, sobretudo numa altura em que nem sequer havia ainda muita experiência de institutos de investigação serem empresa?
Como é que foi isso? O que é que isso lhe trouxe a nível pessoal e profissional? Boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que nunca gostei de fazer gestão. Não gostava mesmo de fazer gestão. Mas, na altura, as circunstâncias levaram a que eu, mais ou menos, fosse empurrado para aceitar o cargo, porque tinha estado um bocado envolvido em batalhar para que fosse, digamos, individualizado o INESC-ID. De maneira que fui, assim, um bocado empurrado para aceitar. Causava-me um bocado de tensão, de stress, e posso dizer que estes cabelos brancos que estão aqui vieram dessa altura e foram os primeiros que eu tive. Não são todos, professor? Não, estes aqui, neste sítio específico. Estes deste sítio específico. Este aqui, há aqui uma mancha, penso que se deve ver. No lobo frontal, não é? Como curiosidade, talvez valha a pena dizer que descobri um bocadinho de remédio para a tensão, não era um remédio absoluto, mas que era um bocadinho de remédio para a tensão, que era fazer meditação. E então habituei-me a fazer o seguinte: eu vinha e quando vinha de casa passava aqui vinha a pé e passava pela Praça de Londres. A igreja estava aberta naquela altura, não sei se agora está assim aberta há tanto tempo, mas na altura estava. Já agora deixem-me dizer que não sou católico, não era católico, mas aquilo era um sítio muito sossegado. Eu sentava-me lá todos os dias e fazia meditação, uns 20 minutos, mais ou menos, e depois vinha e verifiquei que, de facto, quer dizer, a relação de conexão entre uma coisa e a outra, não sei bem dizer qual era, mas verifiquei que, de facto, durante o dia, tinha menos tensão. Portanto, isto Na altura, a meditação ainda não estava na moda, não é? Foi um acho pioneiro. que não estava muito na moda, acho que não. Mas foi assim. Agora, quanto depois a gerir, eu não diria que tenha sido muito difícil, com dificuldades básicas de coisas que eu não soubesse fazer. Isto é um bocado uma pessoa que tem cabeça, puxa pela cabeça e tenta resolver os problemas, e os engenheiros são muito formados para isso. Portanto, lembro-me, por exemplo, que uma coisa que me habituei a fazer aqui, eu depois também fui presidente do departamento do técnico e nessa altura também fazia, era, quando havia qualquer coisa legal, eu ia ler a lei sistematicamente para saber exatamente do que é que se estava a tratar, e não tenho formação jurídica, mas também aprendi que para a maior parte das leis a gente lê-as e percebe-as. Portanto, isso foi um hábito que arranjei. E pronto, e depois, claro que foi havendo dificuldades que a gente foi tentando resolver. Uma ideia básica, acho eu, não sei se os meus colegas concordam, mas penso que uma ideia básica foi o criar condições muito claras para toda a gente e muito estáveis relativamente à gestão de dinheiros e gestão de espaços, que penso que ajudou um bocado a que as pessoas sentissem talvez menos ansiedade no trabalho que estavam a fazer, sabiam as regras, sabiam como é que as coisas funcionavam. Desse ponto de vista, não havia surpresas. Claro que na investigação há sempre surpresas, mas são de outro género, não é? A pessoa pode fazer um trabalho e aquilo não dar os resultados que a pessoa esperava, pode candidatar-se a um projeto e a candidatura não ser aceita, etc. Mas digamos que surpresas internas, de um modo geral, tentou-se que não houvesse. E penso que isso, pelo menos era a esperança, e penso que sim, que aconteceu, que as pessoas sentiram um ambiente estável, que era uma coisa que a gente tentou criar. Tão estável que 25 anos depois estamos todos aqui cheios de saúde, não é? A professora Helena Sarmento estava à espera de ser chamada a integrar essa primeira direção? Não, fui completamente surpreendida.
Nem sequer me dava com o Luís, portanto... Não se dava? Não, quer dizer, dávamos no Inesc, mas não éramos assim umas pessoas chegadas. E, portanto, eu fiquei muito surpreendida. E no dia que fui convidada, ia para as aulas e encontrei o professor Medeiros Silva. A Inês também já falou assim. E disse, sabe, o Luís Borges de Almeida convidou-me para fazer parte da direção do Inesc-ID. E a resposta que ele me deu eu percebi perfeitamente. Portanto, foi ele que criou os mecanismos para o Luís Borges de Almeida me convidar. Portanto, foi ele que organizou as coisas em termos do Inesc-ID. Acho eu que foi ele que... E o que é que ele terá visto em si? Que características é que terá identificado em si? Ele sabia que eu me dava muito com o Luís Vidigal, que conhecia mais ou menos a estrutura do Inesc, e, portanto, ele achava que, do ponto de vista de espaços e de secretariado, eu podia dar algum contributo. Numa lógica de continuidade, eventualmente. Aliás, porque o Inesc-ID é uma continuidade do Inesc. O Inesc foi uma coisa excepcional na altura, e o Inesc-ID também herdou parte das coisas do Inesc. Portanto, os parabéns ao professor de Tribolé e ao professor e ao professor Lourenço Fernandes, que criaram o Inesc e que me deram a oportunidade de ocupar um espaço do Inesc-ID. E, portanto, nessa altura tinha esse pelouro dos espaços? Tinha dos espaços e do pessoal. Pessoal que era muito pouca gente, eram as secretárias. Que ainda hoje... Que ainda hoje são praticamente todas as mesmas, exceto a Elizabeth Rodrigues, que foi contratada no princípio do Inesc-ID. Muito bem. Já o professor Arlindo ficou com o pelouro das finanças, que é assim uma palavra até ainda hoje é um bocadinho assustadora, não é? Ninguém gosta de receber um e-mail, eu pelo menos não gosto, não tenho nada a esconder, mas ninguém gosta muito de receber um e-mail das finanças. Como é que foi isso, a aventura? Eu também me lembro do telefonema do Luís Borges de Almeida, e já agora, uma pessoa que também estaria aqui muito bem era o Manuel Medeiros Silva, que foi o primeiro presidente do Conselho Científico e que, de facto, arquitetou grande parte da filosofia e da estrutura do Inesc-ID. E também não sei se o Luís tem-me convidado ou não, também tem a mãozinha do Manuel Medeiros Silva, mas pronto. Quanto a aceitar o pelouro das finanças, eu era novo, inconsciente, não é? Portanto, não fazia ideia do que é que isso acarretava, com aquele otimismo dos engenheiros, que o engenheiro sabe de tudo. Quão difícil é que pode ser fazer as contas, não é? O que revela, de facto, uma inconsciência significativa, porque eu não sabia o que eram amortizações, ou imparidades, ou nenhuma dessas coisas que, ao fim destes 25 anos, agora já tenho umas ideias, mas mesmo assim não são muito... Agora, o que eu me lembro, de facto, é que eu era professor, investigador, e a visão que eu tinha de como é que funcionava, do ponto de vista financeiro, uma instituição, era inexistente. Aliás, eu lembro-me que quando apareceu a primeira coisa em que tivemos de passar cheques, eu fiquei assim um bocadinho espantado porque, mas alguém tem de passar cheques, alguém tem de movimentar as contas bancárias, que é uma coisa que agora parece um bocadinho ridícula, mas na altura lembro-me que eu pensei que aquilo acontecia magicamente, alguém provavelmente havia de movimentar, talvez o Zé Tribolé e as pessoas lá em cima e tal. Depois veio-se a perceber que quando a gente criou uma instituição, não, a gente tinha de movimentar as contas bancárias, ou pelo menos assegurar a movimentação e depois aprovar as contas. Portanto, foi uma experiência, para mim, bastante acelerada, porque de facto não tinha nenhuma experiência de gestão, nem institucional, nem financeira. E desconfio, agora que posso estar errado, que muitos professores hoje, investigadores que não estão envolvidos nestas atividades, ainda têm uma ideia relativamente abstrata de como é que funciona, quer dizer, há que apresentar contas, há que falar com os auditores, há que perceber aquelas contas meio malucas que os contabilistas fazem, que nunca batem certo com o dinheiro que está no banco. O dinheiro que está no banco e as contas não têm nada a ver uma coisa com a outra, que é uma coisa que para mim, na altura, me fez confusão. Agora já estou habituado e, portanto, já não faz muita confusão, mas é muito estranho, que a gente pode ter 5 milhões no banco e a instituição estar negativa, tudo aquilo era completamente estranho para um professor universitário que fazia contas de batiam sempre certo. E, portanto, mas foi isso, mas isso depois foi, pronto, nós fomos aprendendo, tivemos lá mais ou menos 4 anos neste formato de direção e ao fim dos 4 anos já passávamos cheques e já aprovávamos as contas. Sem suores frios já, no fim já era assim. Sim, e já agora, o modelo que o Luís Borges de Almeida estava a referir é um bocadinho um modelo híbrido, em que nós, como engenheiros, eu como engenheiro, criámos ali um mecanismo que parecia que fazia sentido para os investigadores, aquilo não bate muito certo com as contas da instituição. E ainda agora, 25 anos depois, há uma divergência entre as contas da instituição e a realidade interna. Não interessa agora os detalhes, mas tanto
o modelo que foi criado, que é quase contas de merceeiro para os projetos e para os investigadores, não bate certo com a contabilidade exterior. E, portanto, por outro lado, algum mérito terá porque durou 25 anos e ainda ninguém decidiu mudar muito profundamente aquilo. Portanto, há ali algum mérito, digo eu, nesse modelo que foi criado e que, como o Luís Borges de Almeida disse, era claro, as pessoas sabiam o que contavam, o dinheiro não desaparecia dos centros de custo deles no dia 30, no fim do ano, não é? Que é uma coisa que é inovadora, foi inovadora, mas que de alguma maneira cria essas tais garantias e segurança de que as coisas funcionam como os investidores estão à espera, que não é como funcionam as empresas, já agora é completamente diferente. Muito bem. Professor Borges de Almeida, a sua gestão ficou marcada por duas medidas que eram também, de certa forma, inovadoras na gestão dos dinheiros, dos financiamentos e até dos espaços ou dos gabinetes, que é uma coisa que nós sabemos que é muito importante na academia. Quer contar-nos um bocadinho que ideias foram essas e como é que foram recebidas pelos seus pares? O Arlindo acabou de dizer uma regra básica que, nomeadamente dentro do ambiente INESC, foi inovadora, foi que os grupos de investigação passaram a ter as suas contas e o saldo que houvesse no fim do ano passava para o ano seguinte. Pronto, essa era uma das tais coisas que davam segurança às pessoas, porque não tinham que ir discutir com a direção como é que iria ser o orçamento do ano seguinte, sem saberem exatamente qual seria o resultado dessa discussão. Sabiam que estava ali o dinheiro, se o tinham ganho, se ainda não o tinham gasto, estava ali. Uma coisa, um aspecto curioso é que eu penso que a gestão que era feita no INESC, em que normalmente o saldo que houvesse no fim do ano voltava à direção e era negociado um orçamento para o ano seguinte, que uma das motivações para a utilização dessa regra era evitar que se desperdiçasse dinheiro. Curiosamente, o que nós verificámos foi que, depois de introduzirmos esta regra, as pessoas gastavam menos dinheiro e, portanto, poupava-se mais dinheiro. E a explicação, eu penso que é muito simples. Nós já viveram neste ambiente, e no técnico, por exemplo, também acontecia, não sei se ainda acontece, as pessoas, quando começam a chegar ao fim do ano e dizem, epá, tenho aqui dinheiro que se eu não o gastar vai-se embora, portanto deixa-me lá gastar isto tudo. E, portanto, gastavam-no a correr, às vezes, se calhar, com coisas até de que não necessitavam imenso. Por outro lado, e isto se calhar é um bocadinho característico em especial dos investigadores, eu era assim e penso que muitos são, a pessoa está mais empenhada na investigação que está a fazer do que propriamente em ir comprar o modelo seguinte de computador que é mais potente um bocadinho. E, portanto, vai adiando. Aquilo, sabe que está ali o dinheiro, eu um dia hei de comprar outro computador, mas está empenhado naquilo que está a fazer. E, portanto, iam adiando. E não gastavam tão a correr. A verdade é que, no geral, passou-se a gastar menos dinheiro, o que é curioso. E, portanto, esta foi um dos aspectos. O outro aspecto era o aspecto da gestão do espaço, e eu não, neste momento não vos consigo dizer com absoluta certeza, porque a minha memória para isto não é mesmo muito boa, mas lembro-me que a regra básica era que por cada pessoa, elemento de um grupo, era atribuída uma certa área. E, portanto, um certo número de pessoas dava uma certa área, dava direito a uma certa área. E depois, se as pessoas ocupassem mais do que essa área, o que ocupavam a mais era cobrado. Tinham que pagar uma renda interna, mas tinham que pagar uma renda. E isso acabou por ser um mecanismo dissuasor muito eficaz, porque as pessoas, se viam o dinheiro a desaparecer-lhes do orçamento, começavam a pensar que, tenho que libertar mesmo o espaço porque me está a desaparecer o dinheiro. E, portanto, isso ajudou um bocado a que, sem grandes discussões e sem grandes problemas, as coisas fossem ajustando de uma forma relativamente fácil, sem grandes crises. Embora às vezes acontecesse uma crise ou outra, não é? Luta de espaço. Sim, mas acabou por, que eu me recordo, acabou por se resolver sem grandes crises.
não houve assim muito grandes crises. Muito bem. E depois, quando era a professora Helena que tratava deste assunto. Antes de integrar o INESC, o INESC-ID fazia parte do INESC, não é? E trabalhava numa área que teve uma evolução gigantesca da eletrónica, em particular aplicada à comunicação. E quer falar-nos um bocadinho de como é que era a sua área nesta altura, quando começou a trabalhar e como é que começou a fazer investigação? Quando eu comecei a trabalhar no INESC e fiz o mestrado e o doutoramento, eu trabalhava numa área que é Computer Design, que é muito mais software. E era sistemas de gestão de informação para armazenar os dados dos projetos de eletrónica e era plataformas para integração de ferramentas. Mas eu dava aulas de eletrónica e sentia um desfazamento entre o que eu fazia e as aulas que dava. E tinha muito interesse em fazer coisas mais perto da eletrónica, ou seja, sistemas eletrónicos. Na altura, um colega que até era colega do Arlindo, do Alexandre Grácio, tinha ido para a Philips e mandou ao Luís Vidigal um circuito integrado que implementava a comunicação DECT, que é o que se usa agora nos telefones em casa, nos telefones sem fios. A comunicação normal, linha telefónica. E o Luís Vidigal sabia que eu tinha este problema e gostava de fazer coisas mais ligadas à eletrónica. Então deu-me um circuito, eu arranjei uns alunos e começámos a fazer o desenvolvimento. E nessa altura que eu comecei a fazer eletrónica para as telecomunicações. Não é para as telecomunicações, para as comunicações. Portanto, era comunicação em ambiente fechado, quer dizer, ambiente de 350 metros, que é o DEC. E foi nessa altura que eu comecei a trabalhar mais ligada à eletrónica, desenvolvimento do sistema eletrónico. Ainda fizemos uns sistemas para a PT, com 100 protótipos, que eles nunca puseram a funcionar, mas com placas ainda PCM-CIA e depois, mais tarde, comecei a trabalhar também a utilizar o Wi-Fi, mas pronto, fundamentalmente foi DECT e foi a partir daí até que se criou uma empresa, que inicialmente foi a iTech e atualmente é uma empresa independente, que ainda faz sistemas eletrónicos, por exemplo, faz os sistemas de comunicação no Lidl, aqueles auriculares que eles usam para comunicar entre eles, são baseados nessa tecnologia DECT e foram feitos a Bittium, que vende sistemas para a Signhouse. E, portanto, foi na altura que eu comecei a trabalhar mais em nível de sistemas eletrónicos. Em conversa, antes de começarmos, a professora dizia que era do início dos e-mails, não é? E como é que era a dificuldade em sim, comunicar? eu estive na Bélgica 2 meses num estágio na Universidade de Lovaina e o Luís Vidigal era o meu orientador, eu já estava na altura a acabar o mestrado e eu não podia comunicar com ele por mail, portanto eu falava com ele de vez em quando por telefone. Isso em que ano? Em 84. Portanto, eu só quando voltei em 84 da Bélgica é que comecei a usar os mails do INESC normalmente. Portanto, eu nunca conseguia comunicar com ele. E ele esteve também nos Estados Unidos a fazer uma sabática e eu nunca consegui comunicar com ele por mail. Muito bem. Outra realidade, parece. Durante os seus mandatos, professora Arlindo, houve 2 acontecimentos fundamentais. Um deles, a candidatura a laboratório associado, que a Inês também referiu, e também uma percepção de que deveria ser incentivada a criação de startups. E houve, inclusive, um encontro para lançar esta iniciativa. Como é que foi uma ideia? Foram ideias suas? Foram projetos nos quais se envolveu? Eu também me confidenciava antes que no início não se sentiam muito diretores, quando começaram, que era uma hierarquiazinha. Nesta altura, para lançar 2 projetos dessa dimensão, já era preciso, se calhar, ser um bocadinho mais diretor, ou não? Não, quer dizer, quando a instituição foi criada, foi o que eu referi, havia diretores, não éramos nós, não é? Havia o Zé Tribolé, havia o Luís Vidigal, havia os de Alves Diretores Marco, com ar de diretor, havia o Pedro Guedes de Oliveira, havia pessoas que eram diretores e que as pessoas respeitavam como diretores. Não éramos nós, não é? Depois a instituição foi criada e pronto, olha, vocês agora são diretores. E nós lá nos incluímos deste papel, o resto do pessoal é que também não acreditou muito nisso, que são estes senhores que agora são diretores. Portanto, essa foi uma questão. Parte das regras agora que o Luís Borges de Almeida referiu, que são as regras normais no mundo académico, não são só vantagens, também há desvantagens. Portanto, as empresas funcionam de uma certa maneira, há uma razão para isso, que é para a direção ter uma capacidade de gestão estratégica, que no caso do INESC-ID ao princípio era muito limitada, justamente porque era essencialmente um conjunto
uma espécie de um condomínio, não é? Onde cada grupo tinha... Isso ainda se mantém agora, um bocadinho depois. Mas, portanto, relativamente à pergunta que fez, portanto, esta instituição foi criada numa perspectiva bastante académica, um bocadinho por força dos estatutos que o Manuel Medeiros Silva redigiu, mas também da filosofia que nós acabámos por impor, e que era também, não diria bem uma reação, mas uma alternativa a um modelo provavelmente até muito mais maduro que já existia do INESC e que foi criado durante os 20 anos do INESC e que já tinha dado bons resultados, mas que também tinha algumas desvantagens na sua adaptação ao mundo académico. Em 2003, de facto, apareceu essa possibilidade, eu acho que já me lembro bem quem é que teve a iniciativa, com certeza o Luís Borges de Almeida, mas fizemos a proposta do laboratório associado, que veio depois a ser aprovada, mas isso é ainda uma visão muito académica. Tentando recuperar um bocadinho da filosofia de transferência de tecnologia, de criação de startups que tinha tido sucesso no INESC, nós, nessa altura, depois em 2005, já na direção seguinte, pensamos que era interessante recuperar pelo menos parte dessa ideia de criação de startups, etc. Só ver que foi nesse ano que convidámos o Joaquim Servo Rodrigues, que é uma pessoa que tinha ido do INESC, fez uma apresentação num encontro nosso e a partir daí criou-se alguma dinâmica de criação de empresas, que provavelmente até agora deu umas 8 ou 10 empresas, já não me lembro bem. Mas assinalou, o mais importante é que de facto assinalou talvez ali alguma inflexão em que a instituição deixou de ter uma vertente puramente académica, passou a ter uma vertente mais forte de transferência de tecnologia, de criação de startups, etc. E depois foi evoluindo com altos e baixos. Acho que agora, embora continue a ser uma instituição muito virada para a investigação e desenvolvimento, mas tem alguma componente de transferência de tecnologia e algumas das empresas que foram criadas têm tido um sucesso moderado, embora nenhuma esteja ainda ao nível das empresas mais bem-sucedidas que eu me lembro, que foram criadas durante os primeiros 20 anos do INESC, que é um número das muitas dezenas, enfim, tudo junto são muitas dezenas que foram criadas em Lisboa, no Porto, em vários sítios. Mas, portanto, de facto, em 2005 houve essa inflexão, onde eu acho também já por algum amadurecimento, nessa altura já nos sentíamos diretores, as pessoas já sabiam que nós éramos diretores. Esta segunda parte é a mais importante, é as pessoas saberem que nós somos diretores. Não é? Já tinham assinado muitos cheques, não é? Sim, já tinham assinado muitos cheques, já aprovado um conjunto de regras, etc. Mas foi isso e, portanto, a instituição foi amadurecendo. Embora eu deva dizer, para dizer a verdade, que a instituição não mudou assim tão profundamente em termos de filosofia e de modus operandi nestes 25 anos. Ela mantém-se bastante fiel às origens, o que é bom e mau. Não é? É bom porque quer dizer que alguma coisa se fez que era o que as pessoas estavam à espera em 2020, o que é mau porque a instituição também, agora recentemente foi mudado o modelo de governo de instituições é uma coisa, eu não sabia nada e vocês cá também não sabiam nada, eu desde então tirei não sei quantos cursos de governo e não sei o quê, eu nem sabia que a área existia, não é? E portanto, acho que esta relativa estabilidade da instituição é por um lado um lado muito positivo, por outro lado um lado talvez não tenhamos evoluído tanto quanto gostaríamos que tivéssemos evoluído e estamos ainda muito perto do ponto original de criação de uma instituição de raízes profundamente académicas, que é um bocadinho diferente de algumas outras instituições que existem no país e no Grupo INESC, onde tem outras componentes mais fortes e mais marcadas. Obrigada. O professor Borges de Almeida quer falar agora um bocadinho sobre a sua área de investigação, que hoje em dia se chamaria inteligência artificial ou redes neuronais, não é? Não, já agora não só, porque eu fiz o doutoramento em codificação da fala, que é a área de processamento de sinais, e é muito a minha área base, e foi uma área que eu ensinei no técnico durante imensos anos, e até me reformar. Até. E, portanto, essa é que esteve na base, isto foi muito antes da criação do INESC-ID. E depois eu tinha muito interesse pela aquilo que agora se chama a aprendizagem automática, o machine learning, que no princípio praticamente não existia. Existiam, se a gente for ver agora os trabalhos originais, existiam algumas coisas, mas que ainda não tinham grande aplicabilidade e eram pouco conhecidas, e que começou a crescer, creio eu basicamente, ou começou a ser mais conhecida basicamente a partir de 1985, se não me engano, em que houve uma grande conferência nos Estados Unidos e que na altura se chamava a área das redes neuronais, porque
os sistemas que eram usados tentavam, de alguma forma, simular de uma forma muito simplificada o funcionamento das redes de neurónios. E, portanto, chamavam-se redes neuronais. Esse tipo de sistemas ainda é o que está na base da maior parte dos sistemas de inteligência artificial que se usam hoje em dia. Mas, portanto, isso nasceu já depois, um bocadinho depois. E a outra área não desapareceu. Portanto, aliás, o grupo de investigação depois chamava-se redes neuronais e processamento de sinais. E era uma Mas, área portanto, digamos, se quiser, eu trabalhei nas duas áreas e há ligações, há muitas ligações. E era uma área que exigia grandes capacidades de computação, não é? Como é que resolviam essa questão na altura? Olha, eu penso que sei de que é que me está a falar e vou falar disso, mas a área que nessa altura exigia mais era a do processamento de sinais, o processamento da fala especificamente e especialmente na altura o reconhecimento da fala. E aquilo que me está a falar é provavelmente que nessa altura, isto estou a falar em 1987, já agora deixem começar por dizer que para recuperar esta informação quero agradecer muito à professora Isabel Trancoso, ao professor Fernando Mira da Silva e ao professor Luís Caldas de Oliveira, que me ajudaram nestes últimos dias a recuperar um bocadinho de informação sobre o que se passou nessa altura. Em 1987, nós adquirimos um computador que foi o primeiro computador paralelo que houve em Portugal. Era um computador que tinha 3 processadores que trabalhavam em paralelo e mais um outro processador que basicamente orquestrava o funcionamento. Basicamente o outro corria o sistema operativo, o cálculo era feito na parte de 3, que era constituída por 3 processadores paralelos. Já agora, eu vou dizer só uma coisinha de um ponto de vista técnico, penso que se calhar mais de 50% das pessoas que estão aqui serão capazes de perceber. Atualmente, os computadores têm vários processadores a trabalhar em paralelo, que normalmente se chamam cores, têm vários a trabalhar em paralelo, portanto, isso é comum, mas o tipo de paralelização que se fazia ali era mais elaborado, porque aquilo era programado numa linguagem de alto nível e a paralelização era feita automaticamente pelo computador. Enquanto que atualmente há vários cores, mas tanto quanto eu sei, o programador é que tem que fazer as chamadas threads ou fios ou linhas separadas que vão depois correr nos vários processadores. Ali não, isso era feito automaticamente. Para ser feito automaticamente, a linguagem que era usada não podia ser muito complicada e, portanto, para ser feito automaticamente, tinha que ser programada em Fortran, que é uma linguagem que já muitas pessoas provavelmente ouviram falar, mas que é uma linguagem que tem menos liberdade, digamos assim, ou variabilidade, do que uma linguagem muito usada, que é o C, ou depois o C++, etc. Ele também era programável em C, mas nesse caso não paralelizava automaticamente e, portanto, essencialmente era programado em Fortran. Mas já agora... desculpe. Eu posso contar um bocadinho da história do computador. Ele foi financiado essencialmente, eu já não me lembro, foi pelo Ministério da Educação, eu não me lembro se passou pela Fundação de Ciência e Tecnologia, que na altura ainda se devia chamar Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Não me lembro se passou por aí ou se veio diretamente do... Temos aqui uma pista de audiência, foi o programa Eureka. Veio através do programa Eureka e o financiamento foi de 50 mil contos, que correspondem a 250 mil euros, mas eram euros da altura que valiam bastante mais tempo que os de agora. O computador, fisicamente, era um armário muito grande, assim, com uma certa altura, não chegava ao teto, tinha uma certa altura e era muito grande. Aquilo veio em agosto, eu vou contar isto porque é curioso, veio em agosto, eu estava de férias e pedi à professora Isabel Trancoso para receber o computador.
E a professora Isabel Trancoso contou-me depois que o computador não cabia nas escadas e, portanto, teve que vir uma grua para o içar, para ele entrar pela varanda. E ela contou-me como sofreu com o coração apertado a ver os 50.000 contos pendurados da grua. Ela está ali a se lembrar bem. Mas lá entrou e portanto, esse foi o computador que depois foi usado durante uma série de anos, essencialmente pelo grupo, mas teve outras utilizações, mas sobretudo em trabalhos de reconhecimento de fala. Mas já agora, por acaso, estou a lembrar-me que o professor Fernando Mira da Silva, que trabalhou na área das redes neuronais e como um programador excepcional, que é uma altura qualquer, disse-me, tinha um programa que implementava, na altura dizia simular redes neuronais, e disse, epá, isto já está tudo, o que a gente costuma chamar código esparguete, que aquilo já está tudo, já se fizeram muitas coisas, aquilo já está muito desarrumado, tenho que fazer um novo. 15 dias depois ele tinha uma pilha de papel, na altura ainda se imprimiam as listagens todas, não? Tinha uma pilha de papel para aí desta altura na secretária, tinha programado aquilo em C para o computador e tinha programado ele a paralisação, porque em C aquilo não paralisava automaticamente. Bom, já estou a ocupar muito tempo. Deixe-me só acrescentar aqui uma nota que acho que é um ponto de curiosidade, mas interessante para a audiência. Nestes dias em que só se falam de modelos e de psics e GPTs, o Luís não referiu, mas só referiu em passagem, portanto, todas estas técnicas são baseadas na otimização de modelos paramétricos através de um método que se chama a retropropagação do erro, onde basicamente é um método matemático que permite achar o mínimo de um erro. E o Luís Borges Almeida fez, talvez em 89, não sei a data exata, uma contribuição muito importante e que ainda agora é fundamental, embora o número de citações talvez não faça jus ao mérito do trabalho, que é como aplicar este método de retropropagação a redes recorrentes, portanto, a redes que não são feed-forward. E também num trabalho que o Fernando Mira da Silva também fizeram um trabalho sobre a otimização do método de descida no gradiente, de maneira a ser mais eficiente. Portanto, o Luís Borges de Almeida e o Fernando Mira da Silva, provavelmente outras pessoas que trabalharam nesse grupo, fizeram contribuições essenciais há quase 40 anos nesta área que agora veio a explodir. E se tivessem mantido a insistência nessa área, se calhar agora eram bilionários, mas entretanto foram fazer outras coisas mais interessantes e, portanto, não beneficiaram financeiramente do boom das redes neuronais, mas é importante referir. Isto não tem a ver com o INESC-ID, mas é uma curiosidade que talvez não seja assim tão conhecida. Dos meus alunos, eu sei que eles sabem daquilo, porque eles andaram a ler o teu artigo, aquele senhor que está ali, andou a ler o teu artigo, depois explico porquê. Porque há uma vantagem em fazer como vocês fizeram e não como se fazem agora com as redes nacionais correntes. Mas isso já sai fora aqui. Já agora, só para completar, esse artigo foi publicado exatamente nessa grande conferência em 1985. Eu queria ainda voltar ao computador, porque o professor não referiu o nome, que era o ALF. Por ser uma coisa do outro mundo, não era? Se calhar muitas pessoas aqui... Acham que os engenheiros não têm sentido do humor, não é? Mas, e inclusivamente o professor comprou, alguém comprou o bonequinho para pôr em cima do computador, não é? Não, as pessoas aqui, talvez muitas se lembrem de uma série que havia de televisão, que era o ALF, que era um extraterrestre, e ALF era a sigla de Alien Life Form. Aquele computador era um bicho assim um bocado estranho, um bocado fora deste mundo. A marca era Alliant. E, portanto, ficou a ser o Alliant Life Form, conhecido por ALF. E nós comprámos um boneco do ALF em peluche que estava sentado em cima do computador. É uma delícia essa história, tínhamos que a contar. A professora Helena, voltando aqui mais à seriedade, é defensora de que o engenheiro deve saber fazer, e isso foi o que praticou na sua vida e tentou transmitir. Acha que este lema ainda vigora nas universidades e entre os alunos de engenharia? Não sei. Acho que não assim há tanto tempo. Não, acho que não vigora assim tanto. Alguns professores tentam puxar os alunos para saberem fazer,
mas outros não. E tentou fazer isso enquanto professora? Tentei fazer isso. Aliás, nós com o Luís Vidigal montámos uma cadeira de eletrónica em que os alunos estudavam baseados num leitor de discos compactos, num receptor de televisão via satélite, que por acaso era extremamente discreto, conseguia-se ver os sinais todos, e num autorrádio que foi fornecido pela Auto Europa. E os alunos recebiam, acolhiam bem esta estratégia? Eles gostavam bastante dessa disciplina. E eu não consigo resistir a fazer-lhe essa pergunta. Como é que uma mulher na eletrónica há 40 anos, isso pesava? Era um assunto? Não pesava nada. Não pesava nada. Não pesou como aluna, não pesou como docente. Mas havia poucas, não é? Como na hoje em dia, primeira aula que eu tive no problema. técnico, eu era a única rapariga na sala, num anfiteatro, num destes anfiteatros aqui do Pavilhão Central. E isso foi... Fez-me um bocado de confusão porque eu vinha de um liceu feminino, portanto não havia liceus mistos. Fez-me um bocadinho de confusão. Mas a partir daí não. Passou a ser uma do grupo, mais uma. One of the guys. Muito bem, obrigada. Nós estamos mesmo a acabar, se calhar é a pergunta que tradicional nesse tipo de eventos. Vou-lhe pedir a si, professora Lindo, para dizer como é que evoluiu, para nos contar como é que acha que evoluiu esta área nos últimos 25 anos e o que é que muita coisa aconteceu, mas se pudesse escolher um acontecimento ou uma área, o que é que destacaria? A área científica. Sim, sim. Na área que se dedica o INESC-ID, não é? Na nossa área de atuação. São muitas áreas dentro de uma área, não é? O INESC-ID estava exatamente no centro das áreas que mais evoluíram. Portanto, a componente dos circuitos integrados, dos processadores, a famosa lei de Moore continuou durante estes 25 anos, o Luís Vidigal colocou-nos muito nesse centro, embora não fizéssemos processadores, mas eu comecei por fazer circuitos integrados, incluindo um gate array que fizemos para a Timex, com umas caixas registradoras. Portanto, nessa componente, os circuitos integrados, estávamos muito no centro e continuamos, embora em áreas específicas, de CAD, Computer Design, etc. As telecomunicações também evoluíram imenso, também era uma área onde estávamos muito centrais. E depois toda a área do software e da programação também evoluiu muito, embora se calhar é que é mais parecida, apesar de tudo. E depois, toda esta área da inteligência artificial, que de alguma maneira foi um bocadinho engolida pela aprendizagem automática, em particular pelas redes neuronais. E, portanto, é interessante que o INESC-ID foi criado com um enorme foco em todas estas áreas, no processamento da fala, uma outra área extremamente importante, todas estas áreas que, de facto, têm sofrido uma aceleração brutal nos últimos 25 anos. E, portanto, isso também revela, provavelmente, sorte, mas também alguma visão. Foi as áreas onde se apostaram nessa altura, e se tinha apostado nos anos anteriores, e que eu acho que também permite ao INESC-ID agora estar no centro da ação, não é? Quer dizer, temos trabalho em inteligência artificial, temos trabalho em redes de comunicação, continuamos a ter trabalho em projeto de arquitetura de computadores, sistemas digitais, em CAD. Portanto, é interessante que eu agora estou a tentar ver de cabeça se algumas grandes áreas tenham sido criadas de raiz nos últimos 25 anos, mas com exceção da área de energia, que foi integrada, mas não incubada dentro, não é? Com exceção, eu acho que mantém-se muito, evoluíram muitas áreas, mas as áreas centrais estão lá. Estou-me a esquecer de alguma... Mais ou menos, não é? É mais ou menos isto. Portanto, é curioso que o INESC-ID estava há 25 anos, sabia o que é que ia acontecer 25 anos depois. Portanto, posto assim de maneira simples. Mas claro que as coisas mudaram muito, não é? Eu lembro-me já agora, acho que a minha tese, o meu trabalho final de curso ainda foi feito com cut e paste, com tesoura e fita cola, portanto não era Ctrl-V, Ctrl-C, não é? Depois a tese de mestrado, acho que já foi feita, já não lembro, acho que foi feita num Mac, umas coisas pequeninas que haviam assim, que a gente escrevia as teses. E depois, a partir daí, obviamente, apareceram outras coisas. Mas, portanto, nestes 30 anos, nestes 30 anos houve uma evolução muito grande da tecnologia, mas nós estávamos lá em cada uma destas coisas, não é? Eu lembro que a Helena referiu,
Desculpa lá que a gente fala um bocadinho de coisas antes do INESC-ID aparecer, mas é a vida. Em 84 eu recebi e enviei os meus primeiros mails. E já agora, só o pessoal saber, muitas vezes tínhamos de enviar um mail e dizer as máquinas todas por onde o mail tinha de ir até chegar lá. Portanto, o mail não era o ETA. Tinha uns percentos, uns pontos de exclamação, alguma malta lembra-se, e a gente tinha de dizer as máquinas porque tinham... para enganar. Portanto, nós tínhamos de saber o e-mail final e todo o caminho até lá para enviarmos o mail. Depois a coisa evoluiu um bocadinho, agora já não é preciso isso tudo. Mas pronto, mas a resposta à sua pergunta, eu acho que o INESC-ID estava centrado num conjunto de áreas críticas, chave, e continua hoje com competências nessas áreas. Muito obrigada por nos terem contado como foi e de certa forma ter antecipado como será. Obrigada também por nos terem ouvido. Agora, esperem um bocadinho. Temos uma pequena lembrança para vós, que será entregue pela Inês e pelo Miguel. Obrigada. Eu não sou da área científica, mas não posso deixar de testemunhar a rica história, 25 anos de história marcante para o técnico, marcante para a área científica, mas marcante também para a universidade, que foram estes 25 anos do INESC-ID. Teve impacto também na transferência do conhecimento para a sociedade. Eu fui lidando com algumas pessoas que trabalham no INESC-ID e sempre senti a vontade de transformar, de transportar aquilo que foram investigando, foram descobrindo, foram desbravando para algo útil para a sociedade. E são muitos os casos, e basta olhar para o número de spin-offs que tiveram a sua origem no INESC-ID. E por isso, mais uma vez, parabéns, muito obrigado por tudo o que fazem e que vão fazer, e desejo as maiores felicidades e o maior sucesso para os próximos 25 anos do INESC-ID. Obrigado. O INESC-ID, antes de tudo, é um conjunto de pessoas. Que estas pessoas se sintam muito bem na instituição parece-me um ponto absolutamente crucial. Portanto, e é uma preocupação da direção. Portanto, eu terminava dando os parabéns ao INESC-ID, que conto muitos, pelo menos mais 25. Muito obrigado.